Olá, eu sou Iago Pessoa, sou analista de desempenho. Vou fazer análise do jogo Fortaleza e Vasco 1-1 pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2019, na data de 27 de 5 de 2019. Essa análise ela é focada mais no time do Vasco da Gama, certo? Os exemplos que eu vou estar trazendo é mais voltado para o time do Vasco e não para o time do Fortaleza. Para quem não está muito habituado com análise de jogo, o jogo ele tem o jogo de futebol ele tem praticamente quatro fases, que são essas fases aqui, que elas acontecem num ciclo de fase ofensiva, o time no ataque posicional e no ataque ofensivo, ele vai para uma transição defensiva assim que ele perde a bola, a forma como ele retorna à defesa, uma fase defensiva em que a defesa está postada e ele está se defendendo, uma transição ofensiva assim que ele recupera a bola e vai ao ataque, uma fase ofensiva retorna após a transição ofensiva, ele retorna para a fase ofensiva. Tem ainda pode ser considerado ainda mais uma fase, que são as fases de bola parada. Eu posso considerar mais uma fase, que são as fases de bola parada. Mas eu vou me ater mais a essas fases aqui nessa análise. Vou falar uma coisa ou outra dessa aqui, até porque não teve muito nesse jogo. Em relação à escalação, o Vasco foi escalado como vinha sendo a maioria dos jogadores, acho que já vinham sendo usados. Destaque para esse jogo foi a estreia de Marcos Júnior, aqui no meio de campo, e também a estreia do sistema 4-1-4-1 pelo Vanderlei Luxemburgo, já que o Vasco vinha jogando no 4-2-3-1. Agora o Vasco jogou nesse jogo 4-1-4-1 e possivelmente vai ser o sistema adotado pelo Vanderlei nos próximos jogos. Também outro destaque é o Pikachu, que parece que com Vanderlei Luxemburgo ele vai ser lateral mesmo, até porque ninguém se firmava ali pela lateral direita. Então parece que ele vai vir com o Pikachu ali pela lateral mesmo. Quando a gente olha o mapa por onde o Vasco atacava, que é justamente ali pelo lado direito, que o Vasco mais atacava, justamente por ter Pikachu e o Rossi, que é o melhor jogador, foi o melhor jogador do Vasco na partida. Então o Vasco atacava muito por esse lado direito aqui. Do lado esquerdo, que tinha Ian Sassi e o próprio Danilo Barcelos, quase não existiram jogadas, ou não existiram jogadas. O Ian Sassi ele foi um jogador um pouco sumido do jogo, não apareceu tanto. Em relação à posse de bola completa, a gente vai dar uma olhada uma por tempo, mas o Vasco teve menos posse de bola do que o Fortaleza, principalmente no segundo tempo, mas outra coisa que a gente destaca é o tanto de finalização errada que o Vasco teve, 12 finalizações erradas. É um time que finaliza com baixíssima qualidade, o que obviamente dificulta de fazer gol. A bola não vai no gol, não entra. Aqui no segundo tempo, como eu havia indicado, o Fortaleza teve muito mais posse de bola. No primeiro tempo, foi mais equilibrado, até tem uma divergência entre os dados do Premier e os dados do Footstats, que é onde eu peguei esses dados. Se você olhar aqui, o Vasco teve 50, que no Premier teve 49, mas você pode ver que é bem próximo. Então mostra que foi bastante equilibrado ali o, o primeiro tempo, sendo que no segundo o Fortaleza teve mais posse de bola, e o Vasco só conseguiu trocar no jogo 294 passes contra 488 do Fortaleza. Onde essa posse de bola era mantida, basicamente o Vasco mantinha a bola ali pelo meio, porque os zagueiros, o Fortaleza descia as linhas para defender aqui, e aqui o Vasco ficava tocando a bola entre os zagueiros e não conseguia adentrar. E pode ver que o jogo basicamente acontece mais mesmo pelo lado direito, onde o Pikachu e o Rossi tentavam as melhores jogadas do Vasco. Finalizações certas, o Vasco teve duas finalizações certas, contando que a do Pikachu, a finalização certa é a finalização do gol, que foi de pênalti. E teve isso tudo aqui de finalização errada. Um até do próprio Pikachu, que ele entra pela direita e chuta para fora.
Mas a de principal destaque foi a do Lucas Mineiro, que uma inclusive de cara pro gol, ali mais ou menos da altura do pênalti, ele bate para fora. Ao olhar aqui a direção dos chutes, pode ver que o Vasco até conseguiu alguns chutes de dentro da área, mas a maioria dos chutes ah, a trave teria que ser um pouco maior para essas bolas dentro. Chuta muito, mas chuta muito para fora. Não se iluda com esse chute aqui de gol, porque foi de pênalti. E basicamente a gente teve uma finalização certa o jogo inteiro. 90 minutos, os atletas conseguiram colocar uma bola em direção ao gol. O Fortaleza também não era um time tão criativo, e um time que conseguia finalizar com tanta qualidade assim. Se você olhar, finalização correta, que foi um gol com bola rolando, diferente do Vasco, que foi de pênalti. E teve mais duas, essa aqui inclusive que bate na trave e quase entra. Uma finalização bastante interessante. Agora eu vou mostrar algumas imagens, alguns fragmentos do jogo, fazendo uma análise mais qualitativa. O Vasco não conseguia penetrar, a saída de bola acontecia a maioria das vezes com esses dois caras aqui, os dois zagueiros do Vasco, Wesley e o Ricardo Graça. Então eles pegavam essa bola e aí eles ficavam tocando nessa região aqui, por isso que tanta posse de bola por aqui. Eles ficavam tocando essa bola aqui e ninguém conseguia aproximar, apoiar esses jogadores para que a gente conseguisse entrar as linhas do Fortaleza. Quem ainda vinha por aqui era o Lucas Mineiro, mas ele não tem uma qualidade de passe, ele até conduz bem a bola, mas não é aquele jogador passador. Então, em nenhum momento os zagueiros do Vasco conseguiam abrir para dar mais amplitude ao time, e aí um volante vinha para cá para fazer essa jogada. A maioria das vezes ficava tocando entre eles mesmo e o Vasco não conseguia penetrar até que eles cansavam disso e aí tentava um lançamento mais longo e às vezes até dava certo, o Marrone ganhava uma bola e tentava driblar meu time, mas a maioria das vezes batia, a defesa rebatia e vinha num contra-ataque, já que estava todo mundo exposto. Não estava o time montado para defender, isso aconteceu algumas vezes. E quando a gente ia para a fase defensiva, a transição defensiva do Vasco era não pressionar a bola, perdeu a bola, corria todo mundo para trás dela, vinha todo mundo do meio para trás e formava o 4-1-4-1, duas linhas de quatro com um jogador entre as linhas para defender. E aí o que acontece? O Vasco ficava tão recuado que chegou ao ponto do goleiro do Fortaleza trazer a bola até o centro do campo. Isso aqui não é uma falta, não. Ele veio conduzindo a bola lá da área dele até aqui o meio de campo. Quando aí ele resolveu passar para esse jogador aqui aberto, que aí tinha campo para jogar, tinha campo para subir e tentar triangular com os demais jogadores. Era uma linha de quatro também que não conseguia pegar, ela não era uma defesa bem passiva, então eles só cercavam, não conseguia sair tanto para pegar a bola. E muitas vezes desorganizada, como nesse caso aqui, ó, que o jogador ele saía da linha de quatro para tentar pegar a bola. Em alguns casos ele saía, mas aí ele abria um buraco atrás dele porque a linha não acompanhava, a linha não subia, o time não subia em bloco, o time ficava um jogador só subia e aí gerava espaços nas costas dele. Fortaleza não aproveitava porque o Fortaleza também não é um grande elenco, não é um time melhor. Se fosse um Palmeiras, por exemplo, isso aqui rapidinho ia virar gol. Aqui eu demonstro como o Vasco poderia tá fazendo. Quando vai se marcar a bola, vai atrás da bola, esse jogador aqui seria o jogador com a bola, a linha subir, fechando o jogador da bola. Mas o que acontecia era desse jeito aqui. Um atleta subia atrás da bola e gerava todo esse espaço aqui nas costas dele. Outra coisa também é que a defesa do Vasco ela cerca muito, mas ela não consegue ser ativa. A defesa é muito passiva. A distância desse jogador para o homem da bola.
Foi assim que a gente tomou o gol contra o Avaí. O Jairinho chega para marcar muito distante, muito recuado, o jogador rola a bola para o lado e consegue cruzar. Mesma coisa acontece aqui. O jogador ele não pega o jogador da bola, então ele tem muito tempo para pensar o que vai fazer. Ele nunca é pressionado. A maioria das vezes os jogadores do Vasco não pressionam. E quando pressiona, pressiona errado, porque não consegue fazer com que o time avance em bloco. Aqui novamente, ó, um jogador indo atrás da bola, mas indo sem a linha subir com ele, então dando bastante espaço para os jogadores de Fortaleza. E aqui um detalhe da bola parada do Vasco, parece que o Vasco vai começar a marcar em zona, só tem um jogador aqui, ó, que esteja pegando individualmente, mas me parece que a defesa do Vasco vai começar a marcar em zona. E num desses lances, inclusive, quase que o Vasco tomava o gol. Por quê? Estão os jogadores do Vasco aqui parados e os jogadores vão poder vir em progressão e aí consegue ter mais impulsão, obviamente, ele vem em velocidade. Um quase gol foi exatamente isso. Cruzaram a bola, o jogador veio correndo e aí conseguiu subir mais alto que o Danilo, acho que era o Danilo que estava na bola, e cabeceou, quase faz o gol. Não sei se isso vai ser tendência a partir de agora, o Vasco vai jogar sempre com a defesa em zona, mas foi o que foi feito. Depois eu vou mostrar uma foto do Fortaleza, como o Fortaleza fez isso aqui. Aqui demonstrando de novo já a imagem aqui do segundo tempo, e a linha aqui de 4, a outra linha aqui, o Vasco fazendo 4-1, mas olha como o time não é compacto. Olha o quanto de espaço tem aqui entre as linhas. Então isso facilitava muito o jogo do Fortaleza, que não aproveitava também por sua própria deficiência. Aqui o momento ofensivo do Vasco, um escanteio pela direita, obviamente. Como o Fortaleza defendeu esse escanteio pegando aqui de forma mista. Alguns jogadores eles estão posicionados em pontos fixos, mas vários jogadores pegando individualmente os jogadores do Vasco com marcação individual. Não sei se o Vasco vai manter aquela forma de defender, marcação em zona, ou se foi especificamente para esse jogo. E aqui o detalhe do gol do Fortaleza, que surge novamente o que eu já vinha falando, a bola entra pela esquerda, volta a bola e olha a distância que o Lucas Mineiro tá. Lucas Mineiro que é nosso principal volante. Olha como ele dá espaço para o jogador. Ele não consegue ir fundo, chegar ativamente para roubar a bola. O jogador domina, bate no canto e faz o gol. Bom, basicamente, em resumo, o Vasco ele atacou muito pelo lado direito, principalmente por causa do Rossi e do Pikachu, mas sempre em lances individuais. O Marrone de centroavante, ele consegue umas boas jogadas, mas também de forma individual, pega a bola, sai driblando 2, 3 e aí progride. Praticamente não consegue fazer triangulações e a bola ali tocada entre o Erle e Ricardo para sair jogando não rola. E os volantes não vêm buscar, nem o Raul, nem o Lucas Mineiro. Quando vem buscar também não muda nada, eles também não têm passe. Talvez buscar um dos volantes de melhor passe, como por exemplo o Felipe Baixo tem um passe melhor, apesar de estar um pouco queimado com a torcida, mas ele tem um passe bom, podia se encaixar melhor aí nesse meio de campo, para tentar dar um passe. Quando tinha o Castan e o Breno, que tem um passe melhor, o time pode ser que consiga fluir melhor. O lado esquerdo não existe com o Ian Sassi. Então, colocar o Marrone para centroavante, ele fez até coisas interessantes, mas o lado esquerdo morre. Então, talvez colocar o Marrone no lugar do Ian Sassi e o Thiago Reis de centroavante pode ser uma opção melhor do que deixar ele de centroavante e ter o lado esquerdo morto. Para um time que se propõe a contra-atacar, é muito desorganizado o contra-ataque do Vasco. Basicamente, a bola cai no pé de um jogador rápido, ele abaixa a cabeça e vai levando até onde dá, como o Rossi fez várias vezes e o Pikachu tentou algumas. Não há um padrão para fazer um contra-ataque, não há uma organização. O modelo de jogo, o desenho do jogo do Vasco é se defender para contra-atacar. Mas, como eu demonstrei nessa análise, ele não se defende bem, não consegue roubar as bolas
e não consegue contra-atacar de forma organizada. Quando as raras vezes que chega para fazer o gol, muito em função de jogadas individuais, o Vasco ainda peca nas finalizações. Com o elenco que tem atualmente, é uma grande missão para o Vanderlei Luxemburgo consertar esse time, mas algumas coisas de organização mesmo do time que precisa ser vista, e isso mesmo com jogadores com um pouco deficientes, alguns jogadores um pouco abaixo do que se espera que tenha no Vasco, dá para se tirar mais desse elenco. Esse elenco ainda consegue jogar um pouco mais. Bom, só lembrando, eu sou Iago Pessoa. Se quiser mandar uma mensagem, pode mandar esse e-mail ou então diretamente no Instagram. Espero que tenham gostado. Até a próxima.